esse projeto, a gente vai usar o seguinte material. Eu vou usar um fio de poliéster, esse aqui é um poliéster de 5 milímetros, da Fischer Fios, é o Poly. É a primeira vez que eu tô usando, eu tô gostando bastante. O rolinho vem 200 metros e é um fio de 5 milímetros. Essa daqui é a cor Peppermint, esse é a cor 792 do fio Poly. E eles indicam usar a agulha de crochê de 4 a 6 milímetros. Neste caso, eu estou usando uma agulha 5. E peguei uma agulhinha menor de 2,75 para acabamento. Mas aí fica a seu critério, uma de 3, uma de 2, enfim, só para ajudar no acabamento. Então, um fio, agulha, os marcadores, que vocês vão entender por que a gente vai usar marcador aqui nessa peça. Para o acabamento da bolsa, 2 botões imantados, 2 argolas articuladas e uma alça, no caso aqui que eu escolhi, uma alça de corrente, que também vai ficar a critério de vocês. Tesoura e um isqueiro, pra gente queimar a pontinha do fio e não desfiar. Então, vamos assistir a aula, gente, vamos pro projeto, que ele é muito bom e muito rápido de fazer, tá bom? E essa bolsa é linda, ela é extremamente atemporal. Então, vocês vão verificar, assim, em várias redes sociais. É lógico que ela não é uma criação minha. Todas as bolsas que a gente acaba fazendo acabam sendo... Poucas são criações, né? Acabam sendo releituras de bolsas que a gente vê nas redes e que a gente coloca um pouquinho do nosso toque e acaba fazendo, tá? Então, é a bolsa de tiras trançadas. Tem na minha rede social, eu já deixei o meu Instagram para vocês darem uma olhada. Tem lá na minha rede social, que é a Bolsa Paris... E ela é super charmosa e super atemporal. Vamos fazer nessa cor verde linda. Então, se você quiser saber como eu faço essa bolsa, é só continuar assistindo o vídeo. Então, para esse projeto, a gente vai precisar fazer 4 tiras dessa maior e 6 tiras dessa menor. Essa tira daqui a gente começa com uma correntinha de 36 pontos, e essa aqui com uma correntinha, essa tirinha menor com correntinha de 24 pontos. Na verdade, né, 24 correntinhas e 36 correntinhas. Essa daqui ficou medindo 23,5 por 3, e essa daqui 15 por 3 também. Todas elas são feitas em pontos baixíssimos de vai e vem. Ela é toda feita em ponto baixíssimo de vai e vem. Essa aqui é a frente delas. Então, a gente vai fazer 4 dessa maior, 6 dessa menor, sendo que essa aqui a gente inicia com 36 correntinhas e essa daqui a gente inicia com 24 correntinhas. A gente vai usar uma correntinha a menos, né, porque uma é para subir, então todas elas vão ter 35 pontos baixíssimos, carreiras de vai e vem, e essa aqui, todas as carreiras, que são 6 carreiras, vão ter 23 pontos baixíssimos, carreiras de vai e vem. Tá? Então, independente do tamanho que você queira fazer, as correntes iniciais, elas têm que ser múltiplo de 6. Então, para que a gente use a quantidade de correntes úteis, seria múltiplo de 6 menos 1. Então, se eu faço 36, eu vou usar 35, porque uma vai ser a correntinha de subida. Se eu fiz 24, eu vou usar 23. Se eu fizer 30, eu vou usar 29. E assim, vai depender do tamanho da bolsa que você quiser fazer. Tá? E a gente vai calcular o tamanho pela largura e altura da bolsa. Se eu quero uma bolsa de aproximadamente 25 centímetros de largura, eu vou fazer uma tira que fique próximo, que depois eu não tenho um acabamento, ela vai ficar um pouco maior aqui. Então, se essa tira daqui, ela tem 24, com os acabamentos, ela vai ficar com 25, 26, a bolsa de largura. E eu quero uma altura de aproximadamente 15, 17. Então, eu fiz uma tira da altura aproximada desejada da bolsa. E a quantidade de tira, a gente vai fazer a quantidade da altura. Então, aqui, se eu somar as 4 tiras, eu vou ter a altura. E na lateral, eu vou dividir essa tira pela quantidade de tirinhas que eu precisar. Então, aqui eu vou precisar de 6 para que eu cubra toda essa bolsa daqui. Vocês vão entender essa contagem quando a gente fizer o marcador, colocar um marcador para prender. Então, se eu fiz aqui 6 carreiras, na verdade,
de pontos, eu vou usar 5 pontos aqui. Então, aqui eu vou usar 5, vou pular 1, usar 5, pular 1, usar 5. Por isso que a gente fala que é múltiplo de 6, 5 mais 1 vai dar 6. E o último eu vou usar só 5, porque eu não pulo nada, porque acaba. Então, sempre vou usar espaços de 6 pontos, e o último vai ser de 5 pontos. Porque eu quis fazer esse tamanho. Ah, eu quero tiras mais largas. Ou usa um fio mais largo, ou faz uma quantidade maior de carreiras e faz essa medição. Ah, se eu fiz uma quantidade maior de carreiras, eu vou ter aqui 7, 8 pontos, eu vou dividir exatamente dessa maneira para que ela se case no final. Na prática, vocês vão entender que não é difícil, tá? Então, recapitulando, a gente vai fazer 6 tiras da pequena e 4 tiras da grande, todas em pontos baixíssimos. Então, vamos fazer. Vamos fazer a pequena, que é mais rápida? Então, o meu nozinho corrediço, eu já vou contar como um ponto. Tá ok? Então, aqui a gente falou que vai fazer 24, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu fiz 24 correntinhas, contando essa primeira daqui. Se você não quiser contar a primeira, depois a gente desfaz o nozinho. A gente acabaria nessa última, mas contando essa aqui, 24. Então, agora eu vou fazer carreiras de pontos baixíssimos. Vocês sabem que eu sempre pego aqui nas correntinhas de trás do ponto para o acabamento ficar melhor, porque aí a trancinha do ponto fica aparecendo na beirada da peça, tá? Por isso que eu pego a salsinha aqui de trás, mas também é opcional. Então, como eu pego a salsinha, eu vou pegar a segunda alcinha. A primeira é do primeiro ponto que eu não uso, eu já vou direto pro segundo, por isso que eu faço um pontinho a mais. Eu vou pegar aqui na segunda alcinha. Então, eu pego na alcinha de trás, ajusto minha linha e já faço um baixíssimo. Baixíssimo é aquele que a gente passa direto sem laçar o fio. Passo na minha segunda argolinha, baixíssimo. E assim eu vou fazendo por toda a minha peça, totalizando 23 pontos baixíssimos. Cheguei aqui no meu último ponto, que foi o lacinho inicial, coloco aqui dentro dessa argolinha daqui e 23. Se você não quiser fazer isso, quiser fazer uma correntinha a mais para usar os 25 pontos, os 24 pontos, 23 pontos, o que sobrar aqui a gente desfaz, tá? Porque aqui não é para deixar nada, para não deixar pontinha na peça, a gente não pode deixar. Então, feitos meus 23 pontos baixíssimos, eu faço uma correntinha de subida, viro minha peça e continuo tecendo, pegando aqui na segunda, a primeira é a de subida, que é essa daqui, pego na segunda, mas eu pego apenas na correntinha de trás do meu ponto. E continuo tecendo pontos baixíssimos por 23 vezes. E assim a gente continua. Então, eu fiz aqui a minha correntinha inicial, subi uma carreira de pontos baixíssimos, voltei a segunda, agora eu vou fazer a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Comecei desse lado e eu vou acabar desse lado, tá? Então, a primeira carreira que a gente faz, que é de correntinha, eu não conto, eu vou contar apenas as carreiras de pontos baixíssimos. Então, eu vou ter minha correntinha inicial e mais 6 carreiras de pontos baixíssimos. Então, eu vou continuar aqui minhas carreiras e acabando eu já volto com vocês. Já fiz aqui o último ponto. Aqui eu vou dar um nozinho só, pra gente ter essa segurança em cortar o fio. Então, já fiz as minhas 6 carreiras de vai e vem em pontos baixíssimos. Então, o que que a gente tem aqui? Vamos dar o acabamento aqui. Bom, aqui é a frente da minha peça. Aqui. Eu tenho a frente da minha peça, então, vou dar esse acabamento aqui atrás.
Bom, então, a gente já tá aqui com as 10 peças prontas. 4 peças da grande e 6 da menor. Então, recapitulando, aqui foram 36 correntinhas iniciais e 6 carreiras de pontos baixíssimos com 35 pontos. 4 peças. E aqui foram 6 peças de 24 correntinhas iniciais, sendo que a gente usou 23 pontos baixíssimos por 6 carreiras depois das correntinhas, tá? Então, agora, o segredo dessa bolsa, na verdade, gente, é a montagem dela. Então, esse aqui, a gente fez, por enquanto, somente a tampa da bolsa, que é o que a gente vai começar a montar agora. E por que que a gente pede os marcadores? Porque aqui eu vou usar 5 pontos da beira da minha peça para juntar com os 5 pontos dessa outra peça. E eu vou sempre pular um ponto. Então, eu já vou deixar marcado aqui os pontos que a gente vai pular para não ter erro. Então, isso a gente vai fazer nas peças pra gente ter como parâmetro e não pular e não sobrepor nenhum ponto, tá? Então, vamos lá. Vamos separar aqui as peças. Virar de frente a minha peça. E eu vou pegar os marcadores. Então, eu vou contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e vou marcar o 6º ponto. Eu vou marcar e esse aqui é um ponto que a gente não vai usar. Então, marquei o 6º ponto, continuo contando a partir desse que eu marquei. 1, 2, 3, 4, 5 e vou marcar o 6º. A mesma coisa. Não conto esse que eu marquei, conto 5. 1, 2, 3, 4, 5, marco o 6º. De novo, 1, 2, 3, 4, 5 e eu marco o 6º ponto. 1, 2, 3, 4, 5, marco o 6º. E tem que sobrar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ok, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora a gente vai prender essas nossas tiras menores exatamente aqui. A única diferença é que a gente vai fazer uma por baixo e outra por cima, tá? Então, como é que eu prendo? Vamos lá. Como é que eu vou contar aqui? Tá, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, a gente vai prender neste primeiro daqui, ó. 1. Nessa alcinha daqui. Opa! 2, 3, 4 e 5. Então, eu já vou pegar a minha peça, vou posicioná-la aqui em cima dessa minha outra peça. Meu fio, minha agulha, e vou separar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já vou pegar aqui nessa alcinha da minha peça. E na cabeça do primeiro ponto. Laçar e fechar. Já vou passar aqui para essa alcinha de cima e já vou para o meu segundo ponto. Laçar e fechar no ponto baixo. Na minha terceira alcinha. No meu terceiro ponto, laço, fecho. Na alcinha de cima, no meu quarto ponto, laço, fecho. E aqui no meu último ponto,
E, ó, eu peguei aqui meu último ponto antes do marcador, tá? É que esse fiozinho tá em cima porque a gente tá arrematando ele. E puxo. Então, ok. Já puxamos aqui, fechamos aqui. Aqui, quando a gente fechar a nossa carreira, a gente vai arrematar. Tiro o meu marcador. Eu já sei que eu vou pular este ponto daqui e já venho passar direto para esse. Então, eu posiciono a minha próxima peça aqui atrás. E eu sei que eu vou pular esse ponto. Então, com essa minha laçada, eu pulo esse ponto, já venho aqui na cabeça do próximo ponto. E já venho aqui em cima da minha peça, laço meu fio e fecho no ponto baixo. Já venho na cabeça do meu ponto, laço meu fio, fecho no ponto baixo. Cabeça do ponto, laço meu fio, fecho no ponto baixo. E aqui no último, na cabeça do ponto, laço meu fio. Opa! E fecho no ponto baixo, tá? Eu até peguei uma agulha menor para facilitar puxar, mas você pode continuar usando a mesma agulha que você desceu a bolsa, tá? Isso fica a critério de vocês. Então, eu tirei já meu marcador e eu vou usar o ponto seguinte. Pego de novo a minha peça, cabeça pra cima, posiciono ela aqui. Já pego a minha primeira laçadinha, coloco nesse ponto, ó, vejam, eu pulei um ponto. Então, já pego no ponto seguinte, na cabeça do ponto e fecho num ponto baixo. Pego na laçadinha seguinte, na cabeça do próximo ponto, puxo minha linha, fecho no ponto baixo. Pego a alcinha, cabeça do ponto, puxo, fecho no ponto baixo. E a alcinha, cabeça do ponto, puxei, fechei. E a última alcinha, aqui no último ponto, antes do marcador. Ó. Fechei no ponto baixo. Tiro meu marcador para não me atrapalhar. Pego minha alcinha virada pra cima, coloco aqui atrás. Sabendo que eu vou pular este ponto daqui. Então, vou começar nesse daqui. Introduzo minha agulha aqui, introduzo no primeiro pontinho, laço minha linha. Ajusto bem, tá? Essa aqui tem que ser bem ajustadinha, gente, pra não ficar um buraco muito grande. Fecho. Vou no meu segundo ponto. Fecho no meu terceiro ponto. Quarto ponto. E no meu quinto ponto, um antes do marcador. Opa. Fecho. Tiro meu marcador. De novo. Pego minha tirinha, vejo se ela tá de cabeça para baixo ou cabeça para cima, né? Avesso ou não. Posiciono aqui, ó. Acabei nesse ponto, eu vou pular esse ponto, vou começar nesse. Então, posiciono bem em cima desse ponto. Pego aqui a cabeça da alcinha, já venho aqui
no primeiro ponto. Ó, pulei esse. Fecho. Já venho aqui no segundo, na cabeça do próximo ponto, de lá de trás. Fecho o ponto baixo. Alcinha, terceiro ponto, puxo, fecho. Terceiro ponto, quarto ponto, perdão, puxo, fecho. E alcinha, quinto ponto, puxo e fecho no ponto baixo. Tirei o meu marcador, peguei minha última alcinha pequena, verifico se está para frente ou está para trás e coloco aqui atrás. Pulo esse ponto que eu tirei o marcador, vou pular esse ponto e vou usar esse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 últimos pontos que eu tenho, tá? Então, vou passar aqui na cabeça do ponto, na cabeça da alcinha aqui, né, do ponto da peça de baixo. Puxo, fecho um ponto baixo. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quarto ponto na alcinha. Opa. E o meu quinto ponto. E a minha alcinha aqui de trás. Puxo, fecho no ponto baixo. Então, essa primeira etapa a gente já fez. O que a gente tem que fazer agora? Começar a entrelaçar os outros. Só que agora a gente vai pegar os grandes, que eu já usei os meus 6 pequenos. Vou pegar outro grande, coloco ele de frente, aqui tá o verso dele, coloco ele de frente, e vou colocar ao contrário. Se aqui o grande, que é esse daqui, tá pra baixo, aqui, eu vou começar com ele pra cima. Aqui vai ficar pra baixo, então eu seguro. Aqui pra cima, aqui pra baixo. Pra cima e pra baixo. Então, ele tem que ficar todo intercalado. O que que eu faço? A mesmíssima coisa. Então, aqui, eu vou pegar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, pulo 1, venho pro sexto. Vou começar a marcar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcar aqui o sexto pra gente não usar. 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcar o sexto. 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcar o sexto, que é esse daqui. E aqui sobraram 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu vou continuar aprendendo nesses daqui. Esse daqui eu não posso usar. Então, aqui, eu vou fazer... Eu vou pegar essa pontinha daqui de trás, só pra não ficar solto. Vou puxar e vou fechar no ponto baixo. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, meu primeiro ponto, que é aquela alcinha, e vou passar aqui, não, 1, 2, 3, 4, 5, na cabeça aqui do primeiro ponto, que tá bem escondidinho, ó. Uma alcinha e a segunda alcinha. Puxei tudo. Fechei no ponto baixo. Vou passar aqui na segunda, ó. A laçadinha, a cabeça do segundo ponto, puxo, fecho no ponto baixo. Pego aquela minha alcinha de cima, a cabeça do meu terceiro ponto, puxo, fecho num baixo. Meu quarto ponto, fecho, e aqui do meu quinto ponto, fechei. Posso tirar meu marcador, porque a gente não vai usar esse daqui. Agora, é importante a gente
colocar direitinho essa alça daqui, depois a gente passa aqui pra dentro, porque agora a gente vai prender essa alça. Se essa daqui está pra cima, a outra tem que estar aqui por baixo. Então, eu vou colocar minha alça aqui embaixo, depois aqui a gente prende, tá? Não precisa prender agora. Eu sei que eu vou pular este ponto daqui, que é o sexto ponto, vamos aproximar um pouco, que é o sexto ponto, vou passar pro sétimo ponto. Então, pulo esse, venho pra esse e já pego a alcinha lá de baixo. Puxo tudo, fecho. Segundo, alcinha, puxo, fecho. Terceiro, alcinha, puxo, fecho. Quarto. Fechei, e o quinto. Puxo, fecho. Tiro meu marcador. Pego a outra alça. Não se preocupem de ficar assim, tá? Isso não importa. Depois, quando a gente for prender aqui, que a gente vai passar direitinho. Então, por enquanto, a gente tá prendendo as alças, que é sempre na beirada. O meio nunca é preso, ele é solto, é só entrelaçado. Então, agora, eu já fiz, tem a primeira, acabei de colocar a segunda, eu vou colocar a terceira. Se a minha segunda está aqui embaixo, esta minha terceira, eu vejo a parte do avesso dela, coloco a parte da frente pra cima e vou prender aqui em cima. Sendo que eu tenho que pular um ponto. Acabei de tecer nesse, eu pulo esse e começo nesse. Então, eu vou pegar a alcinha do meu primeiro ponto aqui da minha alça, pulo esse daqui e já passo pra esse, introduzo aqui, ó. Passo, fecho no ponto baixo. Pego a alcinha, passo no segundo, fecho no ponto baixo. Meu terceiro, opa, esse daqui é aqui. Meu terceiro, ponto baixo. No meu quinto ponto, fecho num ponto baixo e acabei de tirar marcador, pulo esse pontinho para usar esses 1, 2, 3, 4, 5 últimos pontos. Pego a minha última faixinha grande, coloco aqui, vejo se ela tá de frente ou não, essa aqui é a frente da minha peça. Então, agora eu vou pular meu pontinho, vou pegar aqui na cabeça do meu primeiro ponto, a primeira alcinha, e fechar. A mesma coisa que a gente tem feito. Cabeça do segundo, na minha segunda alcinha, fechar. Do meu terceiro ponto, com a minha terceira alcinha, fechar. Do quarto ponto, fechar. E do quinto ponto, lembra, o quinto ponto ele sempre fica mais escondidinho, mas ó, aqui tá a cabeça dele, ó. Alcinha da frente, alcinha de trás, e a minha última alcinha aqui, fechar. Agora, a gente vai começar também o trabalho de trançar. Então, aqui, o que eu faço? Eu faço um pontinho, viro minha peça, né? Giro a minha peça, e agora eu vou começar a trançar. Então, importante, essa aqui saiu de cima, ela tem que passar por debaixo dessa, por cima dessa e por baixo dessa. Então, aqui a gente vai prender
essa que tá passando por baixo, da mesma maneira. Então, vamos marcar de novo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar daqui que é mais fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcar o 6º ponto. Um, dois, três, quatro, 5, marco o 6º. Um, dois, três, quatro, 5, marco o 6º. 1, 2, 3, 4, 5, marco o 6º. 1, 2, 3, 4, 5 e marco o 6º. Então, agora fica mais fácil pra gente começar. Então, vamos lá. Eu preciso pegar aqui, então, a alcinha do meu ponto, daqui de cima, com meu primeiro pontinho aqui de baixo. Puxo e fecho. A alcinha com a cabeça do 2º ponto. Puxo, fecho. Alcinha com a cabeça do 3º, puxo e fecho. Com a cabeça do 4º. E a última alcinha aqui, com a cabeça do meu 5º ponto. Puxo e fecho. Tiro o marcador e posiciono essa peça. Então, ela tá correta? Tem que estar correta, ó. Pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. Que ela tá do lado dessa que tá em cima, ela tem que ficar embaixo. Então, eu vou pular este ponto daqui, introduzir no seguinte e no primeiro da alcinha de baixo. Puxo e fecho. Ponto seguinte, alcinha de baixo, que é o 2º ponto. Fecho ponto baixo. Fecho ponto baixo. E o último ponto, o 5º ponto aqui, pego o último ponto, a alcinha aqui desse, puxo. Fecho um ponto baixo. Tiro o marcador, mesma coisa. Agora, vamos prestar atenção no próximo. O próximo tá aqui, ó. Passou por baixo, este daqui é por cima, por baixo e por cima. O que que a gente faz? Olha aqui o último ponto que eu fiz, pulo o seguinte, começo nesse. Então, eu já passo aqui na minha alcinha e já venho pro ponto seguinte pra fechar o ponto baixo. Alcinha, ponto seguinte, ponto baixo. Alcinha. Quatro. E o meu último ponto, escondidinho, mas ó, existe. Minha laçadinha, ajusto. 5. Dou um pontinho, viro minha peça. Agora, ela tá praticamente toda encaixada, só preciso ter certeza que não ficou nada pra fora. Por exemplo, isso aqui, se ele não fez isso daqui, acertar com a mão pra ir prendendo a última parte da bolsa. Então, como eu faço? Eu continuo a mesmíssima coisa. Se quiser contar pra facilitar, vamos contar, ó. Aqui tem o último pontinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
marco o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, marco o sexto. 1, 2, 3, 4, 5 e marco o sexto. Então, ó, o meu primeiro eu vou saber como, contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Meu primeiro ponto tá aqui. Então, eu já introduzo aqui na cabecinha, aqui nessa alcinha. Já venho aqui no meu primeiro ponto, puxo e fecho um ponto baixo. Quatro. E o último é aquele sem vergonha que fica escondidinho aqui, ó. Ó. Ajusto meu ponto, passo aqui, tiro tudo, fecho. E aqui eu vou fechar com aquele pontinho falso. Lembra que em cada curvinha a gente fazia uma correntinha? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma correntinha. Vou cortar. Puxar. E vou fazer um fechamento falso aqui, simulando o meu último ponto, que é aquela correntinha. Introduzo na cabeça do primeiro ponto, viro minha peça, vejo da onde ele tá saindo, ó. Ele tá saindo daqui. Ó, tá vendo? Então, ajusto, introduzo aqui de trás, de baixo pra cima, da onde ele tá saindo, puxo ele aqui pra trás. Ajusto pra ficar tudo do mesmo tamanho e já fiz o meu fechamento. Agora, a gente só tem que arrematar ali atrás. Ajusta tudo com a mão, porque é isso mesmo, essa peça, ela é assim. A gente ajusta tudo com a mão. E a aba da nossa bolsa está pronta. Vamos só arrematar, então, esses fios iniciais aqui. De novo, vamos passar com todo cuidado, porque a tampa não tem forro, né? Ela fica, essa parte de trás aqui, ela fica exposta quando você abre a bolsa, então tem que tomar o máximo cuidado possível. E a gente agora queima a pontinha. Então, ó, eu vou tentar passar até chegar aqui embaixo, que aí eu queimo aqui, não vai aparecer, eu tenho certeza que não vai aparecer nada, né? Então, eu vou passando, ó, entrelaçando de ponto em ponto, que eu sei que não vai aparecer absolutamente nada. Pronto, cheguei aqui, já corto meu fio. Que a gente faz depois. Faço assim. Seguro. Já coloco aqui pra baixo. E, ó, ele ficou escondidinho. E esse aqui eu vou fazer exatamente a mesmíssima coisa. Passar por mais um fiozinho aqui. Queimar, cortar. Abrir a peça. Queimar. Ó, então, esse aqui é o avesso da minha peça. Ele tá perfeitinho. Ó, vamos aproximar, ó. Isso é o avesso, ele tá perfeitinho. Não tem absolutamente nenhuma cicatriz, tá? E essa aqui é a frente da nossa peça. Agora, a gente vai começar a segunda etapa da bolsa, que é fazer o corpo da bolsa. Eu vou fazer essa peça aqui em ponto baixo dobrado, para vocês verem como fica e dá um efeito muito bonito na peça, tá? Então, vamos começar?
Bom, então agora na próxima etapa, a gente vai fazer o corpo da bolsa. Eu vou fazer um retângulo, são 57 carreiras de ponto baixo dobrado, e cada carreira vai ter 27 pontos, tá? Então, eu vou iniciar o trabalho fazendo 28 correntinhas, faço uma de subida e vou tecendo 27 pontos em todas as carreiras, isso por 57 carreiras. Então, como a gente faz o ponto dobrado? Sempre a gente vai começar com correntinha. Então, eu vou fazer aqui, esse pontinho daqui já vai ser o meu primeiro ponto, eu vou usar. Vou fazer, então, 28. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já fiz aqui, ó, 28 correntinhas. E agora, eu vou fazer pontos baixos em todas as correntinhas, totalizando 27 pontos baixos, simples, um pontinho para cada correntinha dessa. Porém, eu vou pegar aqui nos meus elinhos atrás da corrente, para ajudar no acabamento. Então, esse primeiro daqui é desse primeiro ponto que a gente não usa, eu já venho aqui para o segundo, que na verdade é do primeiro ponto. E vou fazer, então, 27 pontos baixos. Um pontinho para cada elinho desse, sem segredo nenhum. Bom, então, já tô chegando aqui no finalzinho das minhas correntinhas, ó, 26. E a última que a gente vai usar, 27. Então, fiz 27 pontos baixos. Até aqui vocês já estão super acostumadas, tá ok, né? Agora, a gente vai fazer um pontinho de subida de carreira. Eu só vou girar a minha peça. Como é que funciona o ponto baixo dobrado? Eu pego sempre um ponto de cada carreira, da carreira que eu acabei de fazer e da anterior. Então, eu não preciso virar a minha peça assim, eu acabei aqui, fiz meu pontinho, eu só giro minha peça assim. E já introduzo a minha agulha aqui, no primeiro elinho do primeiro ponto e da carreira de baixo, no mesmo elinho. Puxo e fecho um ponto baixo. Mesma coisa no seguinte, acabei de usar esses dois elinhos, vou usar esses dois elinhos aqui, ó, este e este. Introduzo minha agulha aqui embaixo, puxo meu fio e fecho no ponto baixo. Seguinte, este e este. Puxo, fecho. Na dúvida, você vira a peça assim, vê aonde você colocou o último ponto. Agora, é este e este aqui, esses dois, este e este. Introduz a agulha aqui, aqui, laça o fio, traz e fecha no ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda a minha carreira, pegando sempre um elinho do ponto correspondente na carreira atual e na carreira anterior. E vou fechando no ponto baixo. Então, eu vou continuar até o final da carreira e volto pra gente iniciar mais uma carreira juntos. Acabei, faço meu pontinho de subida de carreira e coloco a peça de novo aqui de frente pra mim. Então, eu acabei assim, eu não preciso virar. Eu só coloco ela assim pra mim, só preciso colocar ela dessa forma pra mim. Fiz isso, vou procurar de novo o ponto da carreira que eu tô fazendo e o ponto da carreira anterior. Esse, com esse, esse, com esse, esse, com esse, e assim sucessivamente. De novo, 27 até chegar aqui no final. Lembrando que aqui no final, o último ponto, cada vez mais vai ficando mais fechadinho. Então, lembre-se sempre de dar uma olhada, no caso, ó, é este e este, mas não deu para enxergar direito, confere se você fez o mesmo número de pontos que você tem feito em todas as carreiras para a peça não ficar torta, tá? Então, vamos começar de novo aqui.
E você vai ajeitando a peça com a mão de forma que for mais confortável para vocês. Então, para visualizar os pontos, eu gosto de deixar ela de frente assim pra mim, pra saber se tá tudo certinho. Quando eu vou fazer, quando a gente vai fazer, a gente vai ajeitando com a mão, o que fica mais confortável. E no começo ela fica mais difícil mesmo de pegar. Vamos continuando aqui vamos continuar a fazer os pontos, que já vai dar pra perceber por que a gente chama de ponto baixo dobrado. Primeiro que a gente pega, usa 2 carreiras para poder fazer uma nova carreira. E segundo que a peça vai ficando com aspecto de dobrado. E, de fato, ela vai usando sempre 2 carreiras e você vai dobrando a peça. Ela fica uma base super estruturada, fica uma peça estruturada, grossa. Cheguei aqui no meu último ponto, de novo, ó. São esses 2 fiozinhos aqui que eu preciso pegar. Este é dessa carreira e este é da carreira de baixo. Então, tá com dúvida se tá certo? Para, arruma a peça e conta ponto a ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pontos. Usamos todos os pontos. E você começa a perceber que a peça vai ficando grossa. Então, agora na próxima carreira, dá pra perceber exatamente a divisão entre um lado e outro da peça. Ela vai criando esse degrauzinho daqui, ó. Significa que eu tenho a carreira virada pra mim e a outra carreira virada pro outro lado. Então, eu faço aqui meu ponto de subida, viro a peça pra mim e procuro de novo os pontos correspondentes, ó. Esse com esse com esse, e assim durante os 27 pontos, tá? Então, bora fazer mais uma carreira. Então, recapitulando, a gente vai fazer aqui 57 carreiras. Cada uma dessa que eu tô fazendo equivale a uma carreira, tá? Então, quando a gente olhar visualmente, ela não vai ter 57, ela vai ter praticamente a metade de um lado e a metade mais um do outro. Então, ela vai ter 28 de um lado e 29 de outro, se você for contar uma carreirinha dessa aqui como, né, esse Vzinho com essa alcinha. Esse Vzinho daqui, com essa alcinha, esse conjuntinho daqui, ele equivale a um ponto de uma carreira. Então, se você olhar aqui, aparentemente, eu tenho somente meia carreira aqui e uma carreira desse lado. Se eu virar a peça, eu já vou ter visualmente 2 carreiras. Só que eu não fiz somente 2 carreiras. Até agora, eu já estou na 3ª carreira. Eu fiz essas 2... Essa daqui, que tá junto com essa primeira daqui, essa segunda, e eu tô começando a 3ª, que vai ficar junto com a 3ª aqui. Então, um lado vai ter número par de carreiras contando esse conjuntinho, e do outro lado, um número ímpar de carreiras contando com esse conjuntinho daqui, que equivale a um ponto. Então, bora continuar. Chegando aqui no final, já volto com vocês, pra vocês verem a aparência da peça. E eu continuar daqui, vocês daí, até a gente alcançar o tamanho desejado, que são 57 carreiras. E chegando lá, a gente mede, porque óbvio que vai depender do fio que vocês estão usando. A gente mede pra ver se chegou no tamanho desejado. Bom, então, já cheguei aqui na
no tamanho desejado. Aqui eu fiz um total de 57 carreiras. Como é que a gente conta as carreiras do ponto dobrado? Vamos aproximar aqui para vocês verem. Esse Vzinho daqui com essa laçadinha é um ponto baixo. Então, para cada conjuntinho desse de 3 laçadinhas, ó, esse Vzinho daqui com essa laçadinha, a gente vai contar um ponto baixo, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Aqui eu contei 29. Então, aqui eu tenho 29 carreiras. Como a gente está trabalhando com um ponto baixo dobrado, eu teria aqui 29, porém eu não fechei essa carreira daqui, então eu tenho 28. Então, 29 com 28 dá 57. Eu fiz 57 carreiras desse ponto baixo dobrado, tá? Que aparentemente a gente só vai enxergar de 28 a 29, dependendo do lado que a gente olhar. Então, eu já fiz a minha carreira, eu já fiz essas minhas carreiras. Isso daqui deu um total de 30 centímetros por 21,5 de largura, que foi o que nós medimos para este tampo daqui. Então, esse tampo é um pouquinho maior, mas a gente precisou fazer, porque ainda a gente vai fazer a lateral. Então, esse tampo daqui tem um total de 24 certinho de largura, né? Isso aqui, você pode ver que ele é um pouquinho maior do que a base que a gente fez, porque agora a gente vai fazer a lateral da bolsa. Então, o que nós vamos fazer agora? 2 peças dessa aqui. Já fiz uma e vou fazer outra com vocês, que é exatamente essa daqui, ponto baixo dobrado. Porém, aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós fizemos uma faixinha começamos com 7 correntinhas, uma de subida, e começamos o processo de ponto baixo dobrado. E eu fiz isso por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 12ª tá aqui. Então, 11 com 11, 22, com 1, que é essa daqui, por 23 carreiras, tá? Então, a gente vai fazer da mesma maneira agora essa segunda pecinha, porque depois eu já até coloquei esse marcador aqui. Depois, nós vamos prender com essa parte daqui, que vocês vão ver quando vocês acabarem a peça, aí vai ficar esse degrauzinho, que é exatamente entre uma carreira e outra, ó. É o que nós vamos prender aqui. Esse aqui é o centro da peça, tá? Pra gente fazer isso daqui e fechar a bolsa. Então, vamos começar a fazer essa outra peça daqui. Olha, eu nem soltei ainda o fio, eu peguei aqui do meio do meu rolo, pra poder fazer essas pecinhas. Essa aqui ainda tá presa do lado de fora. Então, vou manter a mesma agulha de 5 milímetros e vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó. Como a gente mostrou aqui, nós usamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 8ª que eu fiz aqui é o pontinho de subida, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Como é um ponto baixo dobrado, eu não preciso nem pegar na salsinha de trás pra me preocupar com o acabamento que ela vai ficar. Eu posso pegar direto aqui. Vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse aqui é o nozinho que a gente não precisa usar. Então, fiz 7 pontos baixos, arrumo minha peça, faço meu pontinho de subida para fechar a carreira e só giro a minha peça, nem preciso virar assim, porque a gente vai usar agora aqui. Eu vou exatamente como nós fizemos na peça grande, eu vou introduzir a minha agulha aqui nessa alcinha do primeiro ponto com a alcinha do primeiro ponto aqui de baixo. E já vou fechar um ponto baixo. De novo, a gente arruma a peça
Eu acabei de usar esse ponto, vou usar o segundo ponto. Vou usar o segundo ponto dessa carreira de cima e o segundo ponto da carreira de baixo. Pegando somente uma alcinha. Laço meu fio, trago ele pra cá e fecho. Vou pegar aqui o terceiro ponto, junto com o terceiro de baixo. Laço meu fio, puxo, fecho. O meu quarto ponto com o quarto ponto da carreira de baixo. Isso é o dobrado, tá? A gente tá, de fato, dobrando uma carreira. E assim eu vou fazendo, ó, o quinto, o sexto, e o sétimo ponto, que já tá praticamente grudadinho, que são esses dois pontinhos daqui. E fecho. Faço meu pontinho de subida e já tô com a minha peça virada pra mim. De novo, eu vou introduzir minha agulha aqui na alcinha do primeiro ponto de cima, com a alcinha do primeiro ponto de baixo. Fecho um ponto baixo. Alcinha de cima com a alcinha de baixo. Fecho um ponto baixo. E assim, então, eu vou fazendo por 23 carreiras. Então, nós aqui já fizemos a correntinha de subida, já tô na terceira carreira. E nunca esquecer desse último pontinho daqui, que vai começando a ficar cada vez... Quanto mais a gente cresce a peça, mais fechadinho ele vai ficando, tá? Mas ele existe. Fecho, correntinha, e já tô com ela virada pra mim. Ó, a peça tá começando a ficar já bem estruturadinha. Então, ó, eu já fiz, lembra os pontinhos, ó? As duas perninhas do ponto com essa laçadinha, eu já fiz uma, duas, e já comecei a fazer minha terceira carreira. Então, introduzo aqui na primeira... Puxo, fecho. Introduzo aqui no meu segundo ponto. Puxo minha linha, fecho. Terceiro. Vocês vão perceber que segurar a peça para esse ponto é um pouco diferente do que todo o restante do crochê. Então, eu vou continuar assim por 23 vezes. Quando eu olhar a minha peça, eu vou ter 11 carreirinhas de um lado e 12 do outro. Eu vou passar a medida para vocês agora que eu não passei, de quanto que ficou essa pecinha daqui já pronta. Então, vamos acabar de fazer essa carreirinha, que ela é curta e rápida de fazer. E a gente já mede, então, com quanto ela tem que ficar. Então, ó, meu sétimo ponto, fecho. Carreirinha, meu pontinho de subida... Arrumo minha peça. Então, essa pecinha daqui, então, ela ficou com 14 centímetros de altura, de comprimento, por 6, quase 6,5 de largura. Então, eu já volto com essa pecinha daqui finalizada, com as minhas 23 carreiras, né? Como a gente acabou de contar. Já vou até arrematar as duas pecinhas e a gente, então, começa a montar a nossa bolsa. Com a base, com o corpo da bolsa, prendendo a tampa e prendendo as laterais. Já volto com ela pronta. Bom, duas laterais prontas, eu já fiz acabamento em todas elas, então, eu cortei a pontinha do fio, fui passando aqui por dentro e queimei, por exemplo, aqui eu queimei aqui e ficou bem discreto, tá? Vai ficar por dentro, vai ter forro, mas vocês já sabem como eu trabalho com os meus acabamentos, eu gosto que eles fiquem bem discretos, tá?
Então, o lado direito dele está aqui, e o lado queimado tá aqui. Agora, a gente vai prender... Eu fiz essa marcação como? Eu dividi minha peça ao meio, vi o tamanho, o tanto de pontos que eu tenho aqui, e já... lado daqui. Marquei aqui a quantidade de pontos e trouxe a mesma quantidade pra cá e pra cá. Então, aqui eu tenho, do marcador pra cá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, eu marquei assim, para que eu possa agora prender aqui e depois a gente vai costurar essas partes aqui. Como é que eu vou prender? Primeiro, vamos verificar de novo qual é o lado avesso. Onde é que tá a marca do queimado? Aqui. Então, eu vou prender ela assim, porque esse aqui é o avesso da minha peça, que também tem um queimadinho pequenininho aqui. Então, eu vou prender assim, que quando eu levantar vai estar avesso com avesso. Vamos usar uma agulha de tapeceiro, um pedaço de fio. E vamos fazer uma costura simples aqui, tá? Como é que eu vou fazer essa costura? Eu vou aproximar bem uma peça da outra, ponto com ponto. Vou passando por entre os pontos, de forma que eu deixe uma cicatriz mínima. Eu vou voltar aqui com a minha agulha. E vou levando de forma... Eu vou pegar sempre essa alcinha daqui, ó, de cima do ponto. Pegando ela por aqui, eu já passo por dentro de uma outra. Pode ser qualquer uma, para que fique mais forte. E faço a mesma coisa do outro lado, pegando essas alcinhas altas aqui. E mais uma para que fique bem reforçada essa costura. Então, ó, eu tô costurando assim. Quando a gente abrir a peça, vai ficar praticamente imperceptível essa costura daqui, tá? Então, de novo, acabei de sair daqui. Vou voltar. Vamos aproximar um pouco. Ó, vou voltar por aqui. Vou pegar mais um pontinho aqui dentro. Essa alcinha daqui, ó, que é essa daqui. Ó, aperto bem. Volto nessa alcinha daqui, né, do lado. Pego algum ponto, algum outro ponto próximo, a alcinha do outro lado e mais um pontinho, mais uma laçadinha, né, mais um fiozinho. Eu gosto de pegar em 2 fios pra ficar bem forte a costura, tá? De novo, eu vou voltar aqui nessa laçadinha. Pego mais uma do mesmo lado, passo, pra facilitar, ó. Aí, eu já pego uma daqui. Quando eu falo daqui, já é dessa peça aqui da frente, tá? Ó, já peguei uma e essa daqui. Vocês podem arranjar outra forma de costurar também, tá? Essa foi uma forma que eu achei que a peça fica bem discreta. De novo, eu vou passar em cima daquela laçadinha. De outra da mesma peça. Vou pegar essa. Duas da peça de trás. Apertamos bem. E agora... o último pontinho fazendo a mesma coisa, pegando em duas. Pronto. Por que que eu não comecei aqui e fui juntando? Exatamente para não ter risco dela ficar assimétrica. Então, agora eu vou continuar aqui, depois eu venho para esse lado. Então, agora eu tiro o marcador... junto a minha peça aqui. E continuo fazendo exatamente a mesma coisa. Essa viradinha daqui, ela é um pouquinho mais chatinha de fazer,
mas dá certo igual. Então, eu já passo aqui pro meu próximo ponto, pegando as duas laçadinhas dele, ó. E já venho pro próximo daqui. E ela vai se juntando naturalmente. Ó, aperto bem. Já venho aqui pro próximo, que é este daqui. Este daqui. Aperto bem. E assim eu vou subindo, já até criei a quininha aqui, ó. Aqui, assim, eu vou subindo, reforçando bem a minha peça. Então, ó, pego esses dois pontinhos daqui. Bom, então, já cheguei aqui na ponta, seguindo exatamente como a gente fez desde aqui do comecinho, ó. Ela já fica quadradinha automática com um acabamento bem bacana e bem estruturada. E agora eu vou fazer isso aqui deste lado também e aqui também. Bolsa montada, já fiz os arremates, quer dizer, eu montei os dois lados agora que vocês já acompanharam o primeiro. Já montei, então, essa parte com essa. Ó, a bolsa fica super estruturada, não precisa de tela. Então, agora é hora da gente prender a tampa da bolsa aqui no corpo da bolsa. Nessa parte daqui, nós vamos prender aqui. Essa primeira faixa aqui do trançado vai ficar na parte de cima da bolsa. Vai ficar assim. Aí vocês vão falar, poxa, mas não coube. É isso mesmo, porque a gente vai fechar um pouquinho isso daqui para ficar uma altura legal dessa aba. Então, ela vai ficar assim, ela vai encostar, a gente vai costurar aqui atrás. E a abinha vai ficar numa altura ideal, tá? E é bem pouquinho que fecha. Eu não gostei de fazer ela muito estreita aqui, porque vai ficar com pouco espaço dentro, e a bolsa fica muito miudinha. A bolsa fica mais espaçosa por dentro, tá? Ela vai ficar assim na lateral. Então, como é que a gente vai prender? Eu já coloquei aqui o marcador de que ponto a que ponto... Opa! De que ponto a que ponto nós vamos prender a alça aqui no corpo da bolsa. Então, eu escolhi um lado, tanto faz, eles são iguais. Eu escolhi esse aqui com esse acabamento degrauzinho que eu não fechei, a gente poderia ter fechado. É possível fazer isso no ponto baixo duplo, mas eu não fechei porque a gente vai prender a aba, então eu achei desnecessário. A gente vai prender aqui, dessa maneira aqui, também costurando. Dá pra fazer pontos baixíssimos, mas eu acho que vai deixar um detalhe aqui que vai tirar a atenção desse trançado da bolsa, então eu preferi fazer costura com agulha de tapeceiro dessas duas peças. Como é que a gente vai fazer isso? Eu já marquei. Vou pegar aqui esse primeiro ponto com o primeiro ponto do nosso marcador. Vou passar a agulha. Agora, já venho para o segundo ponto. Esse eu vou cruzar a bolsa, tá? Vou cruzar aqui na altura. Eu não vou fazer paralela à costura, eu vou fazer cruzando mesmo. Eu vou fazer isso daqui.
Então, daqui eu já vou cruzar de novo. Daqui eu já vou passar pra cá, pro próximo ponto da bolsa e o próximo ponto da aba. E vou cruzando a costura. Ponto a ponto. Então, vocês contem a quantidade de pontos. Eu fiz exatamente a mesma quantidade que eu tenho aqui, por isso que eu marquei este daqui para coincidir com este último daqui, ó, vamos até aprender. E a gente agora vai costurando, então, pontinho por pontinho aqui. Pegando sempre uma alcinha do corpo da bolsa com uma alcinha da aba da bolsa, da tampa aqui da bolsa. Ajusta bem. E agora a gente vai arrematar. Então, ó, ela ficou super bem presinha. Começando aqui pelos dois lados. Quando virar, a gente agora vai fechar pra essa aba aqui caber direitinho. E a gente colocar os botõezinhos imantados aqui pra bolsa fechar. Então, agora vamos dar acabamento aqui pra poder prender os botões e fechar essa abinha aqui lateral. Então, a aba presa, super bem presa. Já fiz o acabamento aqui. Só passei o fiozinho aqui por dentro, queimei aqui, esse fiozinho passei aqui por dentro e queimei aqui. Se não quiser colocar forro, não vai ter problema nenhum, porque a bolsa tá super estruturada e o acabamento aqui de dentro, né, o ponto aqui dentro é exatamente igual ao ponto aqui fora. Então, a bolsa aqui também não precisa de forro. O forro é mais uma questão de estética para quem quiser. Ela fica ultra estruturada. E agora, a gente vai marcar para colocar. Ajusta bem o tamanho que quer. Vou deixar exatamente assim, porque a gente pode prender essa lateral daqui. E eu vou marcar aqui e aqui. Como é que eu vou marcar? Vou colocar um marcadorzinho para saber que aqui eu vou colocar um botão imantado. E exatamente aqui do outro lado, na mesma direção do fio, contando 3 pontos, ó. 1, 2, 3, eu coloquei no quarto. Na mesma direção, 1, 2, 3, eu vou colocar no quarto. Então, aqui, a gente vai prender e prender aqui também. Um aqui e um aqui. Vamos fazer assim. Eu vou prender 2 argolinhas, eu peguei umas pequenininhas pra ficar mais delicadinho, vou prender uma aqui e uma aqui. A gente mede mais ou menos a mesma distância pra ficar simétrica e a bolsa não ficar torta quando pendurada. Então, vamos prender uma em cada lado.
Já prendi uma de cada lado, agora a gente só coloca a alça. E temos aqui nossa bolsa. Essa bolsa ficou super bonita, ela é estruturada. O fio eu gostei bastante. É a primeira vez que eu faço essa bolsa com esse fio de poliéster da Fischer, é o Poly. Ele é um fio de 5 milímetros, o rolinho dele vem 200 metros. Eu tenho até já outro novelo aqui que eu vou usar em outro projeto, do mesmo produto. Ó, o rolo vem 200 metros, ele é um fio de 5 milímetros. Ele tem um toque muito bom, ele é macio, leve, então ele rende bastante. Nessa bolsa aqui, eu usei aproximadamente 280 metros. Eu não cheguei a usar a outra metade do rolo. Eu usei um rolo e mais um pouco. Se vocês compararem o tamanho do rolo original com o que eu usei pouca coisa do segundo rolo. Então, um rolo e meio, lógico, vocês vão ter que ter 2 rolos para poder fazer a bolsa, mas com um rolo e meio você usa e ainda consegue fazer outros projetinhos pequenos com essa sobra daqui. Então, é um fio também que eu recomendo, ele é muito bom e tem um brilho no ponto certo. Ele não brilha muito, nem é muito opaco. Macio e desliza bem na agulha. Então, é isso, gente. Mais uma vez, se você não me segue lá no Instagram, já começa a me seguir. Já deixei no início do vídeo, vou deixar de novo o meu arroba aqui embaixo pra vocês. Normalmente eu posto tudo que eu vou colocar aqui no YouTube, eu posto com antecedência lá, pra vocês darem opinião, saber se vocês querem ou não essa videoaula. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também, me chamem lá no direct do Instagram e me peçam, que se eu puder ajudar, com certeza eu vou colocar. Aqui no YouTube, se inscrevam, compartilhem, ativem as notificações. O YouTube entende que toda essa movimentação que tem na conta, ele entende que o meu conteúdo é relevante, que é um conteúdo interessante. Então, ele vai distribuir para mais pessoas, me incentivando a fazer mais vídeos para vocês, tá? Eu separo um tempinho para vocês aqui por semana para dar essas aulas são gratuitas. E uma grande ajuda que vocês me dão é exatamente essa, se inscrevendo, ativando a notificação, fazendo comentários, compartilhando, enfim, movimentando, me ajudando a movimentar o canal, tá? Então, eu conto com vocês, mais uma vez, muito obrigada, eu tô adorando os comentários que vocês estão deixando aqui nos outros vídeos, as sugestões, os comentários, obrigada pelos elogios, tem sido muito bom. Então, eu espero vocês no próximo vídeo, um beijo grande e obrigada!